A Isca de Satanás é o nome da nossa série. E eu gostaria já de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E eu quero ler com você a partir do verso de número 5. Na verdade, a gente vai ler o 5 e depois a gente vai voltar. Mas acompanha comigo, o verso de número 5 está aqui também na frente, caso você queira só anotar, tá bom? Lucas 17, versículo 5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Só até aqui, por enquanto, depois a gente vai continuar. Jesus disse algo para eles. Jesus disse algo aqui para os apóstolos, para os discípulos, e a reação deles foi dizer: aumenta a nossa fé. Aqui, final do ministério de Jesus, sabemos que os apóstolos já tinham visto Jesus fazer grandes milagres, parar uma tempestade, curar enfermos, expulsar demônios, multiplicar pães e peixes. Os discípulos já tinham visto grandes coisas. Mas agora, o que será que Jesus disse para eles, para que eles virassem para Jesus e dissessem isso: Senhor, aumenta a nossa fé? Qual será que foi a intervenção de Jesus para eles, para que eles tivessem essa reação? Vamos ver então. Voltando no versículo de número 3, nós vamos entender. No verso 3 diz assim, Jesus estava dizendo: tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus então estava falando sobre perdão, estava falando sobre alguém que foi ofendido, estava falando de alguém que foi de alguma forma afrontado, e o afrontador, a pessoa que causou aquela situação constrangedora, procura. E Jesus está orientando que a nossa reação precisa ser por perdoar, quantas vezes forem necessárias. O número 7 aqui tem esse sentido. E a resposta dos discípulos então é: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos então estão reconhecendo a nossa dificuldade, a dificuldade deles, numa situação de afronta, numa situação de perseguição, numa situação de dificuldades. Jesus está dizendo: perdoa. A resposta é o amor, a resposta é a reconciliação, a resposta é sempre a via da compaixão, da reconstrução do relacionamento. É isso que Jesus está dizendo, e os discípulos estão dizendo: olha, nesse momento, diante dos perseguidores, diante da afronta, diante de tantas pessoas que simplesmente querem nos matar, nos crucificar, nos prender, nos açoitar, o Senhor está dizendo que o plano é amar, né? E os discípulos então respondem dessa forma: Senhor, aumenta a nossa fé. É sobre isso que nós vamos falar nesse período, queridos. Eu queria que você fizesse um exercício agora e lembrasse de pessoas que te ofenderam. Será que você conseguiria fazer uma lista aí? Se quiser anotar, pode anotar. Talvez falte papel aí para alguns, não sei. ou não, né? Mas você conseguiria colocar assim 5 pessoas que, quando você lembra delas, dá aquele nó assim na garganta e você sente aquela dor. Essa pessoa te afrontou, te traiu, essa pessoa magoou você de alguma forma. Você conseguiria fazer essa lista de 5 nomes? E começando com aquelas assim mais cruéis, aquelas situações mais difíceis. As devocionais vão ajudar você, viu, a praticar isso, mas faça isso na sua mente. Nós vamos perceber, queridos, que isso que você viveu, e de fato nós vivemos tantas situações que nós somos afrontados, nós ficamos magoados, pessoas que nós depositávamos tanta confiança, vão lá e nos machucam, falam algo que a gente não gosta, agem de forma que a gente desaprova. Quem já passou por isso aqui? Nem precisa levantar a mão, todos nós já passamos por isso, não é verdade? Pessoas que simplesmente nos decepcionaram. E aqui nós vamos aprender que está diante de nós uma grande oportunidade, uma oportunidade de crescer espiritualmente e viver livre, mas dependendo da forma como a gente reage diante dessa afronta, nós podemos viver amargurados, aprisionados, porque se nós formos entender o que está por trás, nós estamos diante de uma grande armadilha,
de uma arapuca de Satanás. E essa é a isca de Satanás. Vamos avançar um pouquinho para o próximo slide, mas eu quero que você agora leia o versículo de número 1 de Lucas 17, onde a sua Bíblia já está aberta. Jesus estava falando sobre perdão, os discípulos reagem daquela forma, pedindo para que Jesus aumentasse a fé deles. E no verso de número 1, Jesus fala aos discípulos: é inevitável que venham escândalos, é inevitável que venham ofensas, é inevitável que venham situações que coloquem a sua fé em xeque. Jesus já está avisando que é inevitável que venham escândalos. E essa palavra escândalos, no original, significa, no termo, a parte da armadilha na qual a isca é presa. Então, o gatilho da isca é essa palavra, escandalon, no original, no grego. E Jesus está dizendo, olha, é inevitável. Na nossa vida, nós vamos nos deparar com muitas arapucas de Satanás, com muitas situações em que Satanás é especialista em, fazer da forma que nos engana, fazer da forma que, de fato, é isso que significa uma armadilha, né? A gente, vai pescar e você colocar o anzol debaixo da água assim e falar, peixinho, vem cá. Que vai acontecer o quê? Você não vai pescar é nada. Você tem que botar a isca mais escondido possível, não é assim? Da melhor forma para poder enganar o peixe. O ratinho, como eu coloquei aí essa fotinha da ratoeira, não é? Você vai enganar, se ele souber que tem um gatilho ali, ele não vai. E Satanás, queridos, a gente precisa entender, ele é especialista em criar situações, em criar momentos que nos enganam, realmente para que a gente morda a isca. E talvez você possa passar um filme na sua cabeça, várias situações em que você viveu, em que você mordeu a isca. E quando você morde a isca, você morde a isca da ofensa, você fica ofendido. Quando você morde, a ratoeira te pega, Satanás acaba te aprisionando. E você se torna amargurado, você se torna aquela pessoa que começa a justificar, você coloca a culpa sempre na outra pessoa. Eu tive essa reação porque a outra pessoa fez isso comigo primeiro. A gente começa a racionalizar as nossas atitudes, a gente começa a olhar para nós e perceber o quanto nós fomos feridos, o quanto nós fomos machucados, como a pessoa teve coragem de fazer isso conosco, como ela teve coragem de falar isso para nós, e a gente fica com aquilo na cabeça. E nós, se não prestarmos atenção, nós vamos sempre ser envolvidos por esse sentimento causado pela ofensa. E o resultado disso, nós vamos ver durante esse mês, é a construção de barreiras, de fortalezas no nosso coração, que fazem com que a gente se retraia, que fazem com que a gente se afaste, que fazem com que a gente não queira mais se relacionar. Então a gente se afasta da igreja, a gente se afasta de familiares, de amigos, porque a gente está ofendido, a gente cria barreiras, e a gente muitas vezes começa a ter uma postura de omissão, de indiferença, porque na verdade a gente não quer ser machucado novamente. E muitas dessas fortalezas que nós criamos, a psicologia usa esse termo, é exatamente uma autodefesa. A gente não quer ser machucado de novo, então a gente se fecha. E aí você tem relacionamentos, casamentos, onde o marido mal conversa com a esposa, eles evitam discussões, evitam entrar em temas que trazem polêmica, porque uma das partes já não quer ser ofendida novamente, e isso acontece dentro da igreja, e acontece na verdade com pessoas que nós mais esmeramos, em que nós mais temos estima. E essas pessoas são as que mais nos ofendem. Eu vou trazer alguns trechos do livro aqui para ajudar na nossa reflexão. O primeiro deles é esse aqui. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, os ciúmes, o ressentimento, as disputas, a amargura, o ódio e a inveja. Quando damos importância a uma ofensa, algumas das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a traição e o retorno ao pecado. É por isso que a gente precisa prestar tanta atenção, queridos, nessas arapucas que estão diante de nós. Quantas delas nós já caímos?
Quantas delas já nos pegaram e o resultado dela foi só nos amargurar mais. Porque quando nós falamos assim, eu não vou me relacionar mais com essa pessoa, eu vou me afastar dessa pessoa, né? Eu vou bloquear essa pessoa das redes sociais e do meu convívio. Na verdade, é quando a gente mais convive com ela, na verdade, a situação não sai da cabeça. A pessoa está grudada com você. E você acha que vai esquecer. Você acha que se afastou dela. Mas quanto mais o tempo passa, mais você revive e sofre aquela situação que você vivenciou. Então nós precisamos ser sinceros e perceber que nós precisamos tantas vezes sair dessa prisão onde nós nos encontramos. O próximo texto que eu quero ler com você está em 2 Timóteo 2. É uma excelente reflexão do correto, do certo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços, que são essas armadilhas do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O apóstolo Paulo está ensinando para o seu discípulo Timóteo que quando nós caímos nessas situações de ofensa, nós, na verdade, em primeiro lugar, perdemos a sensatez. Nós começamos a caminhar debaixo de engano. Até coloquei uma frase aqui. Quando uma pessoa está enganada, ela acredita estar certa, muito embora esteja errada. E não importa o que você diga para a pessoa, ela não vai conseguir enxergar o erro. Está debaixo de engano. Por isso que ele diz, para que retorne a sensatez, para que ela consiga retornar à lucidez de perceber aquela situação, e entender onde ela se meteu, e discernir espiritualmente aquela arapuca que ficou diante dela, e na verdade nós caímos, laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele. E quantos de nós estão cativos em armadilhas de Satanás? Porque por uma ofensa você está na igreja, glória a Deus, né? Mas talvez você um dia tenha saído da igreja. Ou quantos você conhece que já não estão mais no convívio nosso em comunidade? Porque se ofenderam com um líder, com um pastor, com alguém que gostavam, com alguém que admiravam, com alguém que tinham estima. E são essas pessoas que mais nos machucam, queridos. São essas pessoas que mais vão nos machucar quando elas falharem. Porque nós as admiramos. E quando elas falham conosco, nós entramos num cativeiro se nós não tratarmos essa ofensa. Se nós não perdoarmos, se nós não nos reconciliarmos, se nós não superarmos em amor essa situação com aquela pessoa, nós estamos cativos, nós estamos debaixo de engano. Isso é terrível. Olha só, mais uma frase aqui. Em geral, as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Elas estão debaixo de engano. Elas não estão cientes de sua condição, porque estão muito concentradas no mal que alguém lhes fez. Permanecem em um estado de negação. A maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo com que nos concentremos em nós mesmos. A gente sempre está olhando para o que a pessoa fez para nós, e a gente esquece de olhar aquilo que nós fizemos, não é? O nosso comportamento, a nossa reação, e nós começamos a entrar no estágio de negação, no estágio de racionalização, de justificação, e a gente fica nessa roda viva, a gente não sai do lugar, revivendo aquela situação, remoendo, e isso vai avançando. Eu vou mostrar para você que na verdade não fica só na ofensa. Se você abrir comigo em Mateus, no capítulo 24, ou me acompanha aqui, a gente vai ver Jesus falando dos últimos dias, e no verso 10 ele diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. É aquela mesma palavra, aquele mesmo termo que eu já mostrei para vocês, escandalon. Trairão e odiarão uns aos outros. E aqui nós podemos perceber uma progressão. E algo que começa com uma ofensa, Jesus está dizendo que passa por um estágio de traição e vai passar por um estágio de ódio. E muitas vezes nós achamos que esse ódio significa alguém que
publicamente ou explicitamente se rebela e grita e fala algo assim, mas na verdade nós vamos ver vários exemplos durante essa série, exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por ofensas, e a gente vai aprender com a história de cada uma delas, e nós vamos perceber que muitas dessas pessoas que morderam a isca da ofensa, começaram a trair e começaram a produzir o ódio, e o ódio, querido, significa falta de amor, a ausência de amor. É isso que significa esse ódio. Então, quando nós não nutrimos absolutamente nada por uma pessoa, não nutrimos absolutamente nada, tipo a gente fala, eu não quero mal dessa pessoa, mas eu quero longe de mim. Eu não penso mal, eu não quero mal para ela, mas eu quero ela lá muito longe. E se ela entrar por uma porta, eu saio por outra, mas eu não quero mal para ela. Na verdade, a gente está debaixo de engano. A gente não consegue perceber onde nós nos enfiamos e como isso é prejudicial para nós. Essa omissão, essa indiferença. E nós matamos aquela pessoa. Mas tem um texto que nos confronta. Aliás, o livro inteiro, né? As epístolas finais do apóstolo João, em especial 1 João 3,15, diz: quem odeia seu irmão é assassino. Não está dizendo que parece um assassino. Ele está dizendo, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E meus irmãos, eu falei para vocês, né, na semana passada, se você puder dar uma visitada lá no YouTube, nós falamos sobre a sociedade líquida, né? Falamos do Bauman, né, o sociólogo, filosofamos um pouco aqui, e ele falando dos relacionamentos descartáveis, a liquidez onde nós nos encontramos. E facilmente nós deletamos alguém das redes sociais, facilmente nós desfazemos amizades, nós silenciamos as pessoas, a gente está na era do cancelamento, não é verdade? E a gente cancela as pessoas. E meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos sendo motivados por uma ofensa, alguém que falou algo que nós não gostamos, alguém que agiu de uma forma que nos contrariou, e a gente morde aquilo, e abre uma brecha para Satanás nos aprisionar. E quantos de nós não conseguimos desenvolver o nosso ministério porque nós estamos presos a uma ofensa? Nós não conseguimos mais nos relacionar com pessoas da família porque estamos presos a uma ofensa, a algo do passado. E nós precisamos admitir isso, queridos, e ser tratados em nome de Jesus. E eu quero mostrar para você, o tempo já está um pouquinho adiantado, em Salmos, no capítulo 55, olha só o que o salmista diz, e como isso é uma oração sincera, e como nós precisamos fazer essa oração também. Ele disse: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos a multidão festiva para a casa de Deus. O salmista está dizendo, olha, se fosse alguém lá de fora, eu até suportava essa ofensa. Mas foi o meu marido, foi o pastor, foi o líder, foi aquele irmão da igreja que eu admirava. Foi alguém que eu ia para a igreja, alguém que eu tocava no louvor, foi alguém que eu tinha relacionamento, alguém que eu tinha uma história. Se fosse alguém, eu até relevava. Se fosse alguém que eu conheci ontem na faculdade, ou no trabalho, eu relevava. Mas logo você. E meus irmãos, a gente precisa entender isso, que as pessoas que mais vão magoar você são aquelas que você depositou maior expectativa. Então, se você tem uma expectativa desse nível com o seu cônjuge, e ele chega até aqui, você vai ficar ofendido. E alguém lá de fora, do seu trabalho, você tem uma expectativa baixa, você não espera muita coisa dela, mas aí ela faz uma coisa legal, te dá um presente, e você já sai dizendo, poxa, lá no meu trabalho o pessoal nem crente é, e é muito melhor que o pessoal da igreja. Eles se importam muito mais comigo. Porque você tinha uma expectativa, e essa pessoa fez muito pouco e já foi suficiente para superar a sua expectativa. Mas alguém que você admirava, você tinha uma expectativa aqui, ela fez só aqui, e você já se decepciona. E pessoas com que você mais depositava a expectativa, um líder seu, um pastor, isso acontece com frequência aí. E talvez você esperava tanto, e você foi só aqui, você se sente ofendido, e você
constrói fortalezas, e esse é um ponto que nós precisamos entender. Fortalezas são erguidas, pois a pessoa não quer se machucar novamente. E quando você constrói essas fortalezas, essas defesas, você está querendo se proteger, só que você se protege como? Se esquivando. Você diz, eu não quero trabalhar mais no ministério. Eu vou na igreja agora só quando der. Eu vou fazer isso ou aquilo só se a pessoa não for. Você, na verdade, está tentando se autodefender, né? Você não quer sofrer aquilo novamente. E você não percebeu que, na verdade, são aqueles estágios se desenvolvendo na sua vida, que começa com uma ofensa pequena. E a gente vai ver vários exemplos na Bíblia, não hoje, sobre isso que eu estou falando. De pessoas que morderam uma isca, algo que era pequeno, querido, mas começa a crescer no coração da pessoa, até se tornar uma rebelião, até se tornar uma divisão. E meus irmãos, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Quantos relacionamentos nós já desfizemos por causa disso? Mais uma frase para você: somente aqueles com quem você se importa é que podem feri-lo. Você espera mais deles, afinal você deu mais de si a eles. Quanto maior a expectativa, maior a queda. Muitos estão feridos, magoados e amargos. Eles estão ofendidos, mas não percebem que caíram na armadilha de Satanás. E qual é o problema, queridos? É isso aqui, ó. Ixi, eu li e vocês estavam sem ver, né? Desculpa. Qual é o problema? Ih, rapaz, peraí. É isso aqui, ó. O orgulho. Esse é o grande problema. E tantas vezes nós não tratamos, nós não enfrentamos essas situações, queridos, porque a gente quer agarrar a razão e dizer assim, não, é ele que começou. Foi ele quem ofendeu. Eu tenho a razão. E a gente está olhando para ela, lustrando a razão, não é? Lustrando o nosso ego. E Satanás corroendo o nosso coração, a nossa energia, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. A sua atitude passa a ser, eu fui maltratado e julgado injustamente, por isso meu comportamento é justificado. Por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente, você retém o perdão. Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos seus olhos, ela não está oculta aos olhos de Deus. Só porque você foi maltratado, não tem permissão para ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica o outro. Quantos de nós, queridos, perdemos a cabeça? E a gente fala, ele começou. Eu só tive essa atitude porque ele errou primeiro. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria tomado essas atitudes. Eu não teria tomado essas decisões. Quem já ouviu isso, queridos? Vocês estão entendendo? E a gente precisa perceber que lá no fundo, ou talvez nem no fundo assim, é o nosso orgulho quem está tentando fazer você se autopreservar. É o nosso orgulho que está fazendo você, olha, retenha, não dá não. E aí você, como nós fizemos na semana passada, né? Nós tomamos a Santa Ceia, por exemplo, que é o sinal máximo do amor, do perdão, da graça e da aceitação de Cristo sobre nós. Mas aí quando a gente sai daqui, a gente retém o perdão. A gente escolhe quem a gente quer se relacionar. A gente evita as pessoas. A gente cancela, né? A gente bloqueia. E eu gostaria, queridos, que nesse tempo de reflexão, e é claro que nós vamos orar aqui, eu penso que é um momento, uma noite importante para você fazer um compromisso com Deus, né? de levar bastante a sério. Quem sabe sair daqui, e não tem problema se você passar no crédito ou 2 vezes, não tem problema, a gente quer ajudar você. Você pode adquirir esse livro e deixar o Espírito Santo mostrar para você áreas onde Ele deseja te curar, trazer restauração, libertação. Porque o maior interessado, querido, é Ele, de tirar você dessas garras, desse cativeiro, e fazer você romper em nome de Jesus. No seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, retomar algo que você já começou e parou, porque você está ofendido, querido. Você está machucado. Algo te parou.
E que Deus possa nos ajudar, querido, a viver um tempo de restauração nessa igreja em nome de Jesus. Qual é a sua resposta? Como é que você vai reagir diante desse convite? Queria convidar você a ficar em pé, querido. Se você puder fechar os seus olhos e apresentar seu coração diante do Senhor. Eu não te conheço, querido, profundamente, mas Deus conhece. E Ele sabe que machucou você. Você de fato foi machucado. E que o Espírito Santo, meu irmão, traga cura para você, traga restauração para você, que você possa ter toda a escama dos olhos tirada, dos meus também, para que eu possa ver onde eu caí, onde eu mordi a isca, onde eu caí na armadilha. E eu não quero ser movido por amargura, eu não quero ser movido por ódio, eu não quero ser movido por omissão, por traição. Eu quero ser movido pela graça de Deus, que Ele restaure a alegria, que Ele restaure a graça, que Ele restaure o amor, que Ele restaure o prazer por servir. Nos traga humildade para reconhecer, humildade para pedir perdão, para liberar perdão, para reconstruir. Que você possa fazer a sua oração aí, querido, a se comprometer a partir dessa noite e nos próximos dias, as próximas semanas, deixar profundamente Deus agir aí. Possamos trabalhar isso nos pequenos grupos, nos momentos de discipulado. O pastor está à disposição no gabinete, mas que a gente tira todo o orgulho e trate aquilo que está nos travando em nome de Jesus. Enquanto cantamos, meu irmão, faça a sua oração, se renda ao Senhor. Aproveite esse tempo de Deus, Kairos de Deus na sua vida. Vamos lá.